Oi, 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 tudo bem com você? Eu espero profundamente que sim. Eu sou a Mariana e bem-vindos a mais uma aula de Mineralogia e Química do Solo. O assunto de hoje é conservação e recuperação do solo. O solo é um recurso limitado e não renovável que possui inúmeros usos no cotidiano humano. É a base para edificações humanas, habitat de diversos organismos, além de desempenhar inúmeras outras funções no ecossistema. Deste modo, o solo serve como um alicerce para todos os sistemas de produção, como por exemplo a agropecuária, o frutífero, de hortaliças, de culturas de grãos, de criações de aves, suínos, bovinos, entre muitos outros. Com isso, já foi possível compreender brevemente a importância do solo para a sobrevivência humana. Sendo assim, a preservação desse recurso natural deveria ser dever de todos os indivíduos. O descaso, entretanto, com os solos em âmbito mundial tem consequências presentes. A redução da capacidade produtiva do solo e o assoreamento dos cursos de água e represas são alguns exemplos dos problemas gerados pela perda de solo. E é pensando exatamente nisso que vamos nos estender nos métodos de conservação e recuperação do solo. 1. Conservação e recuperação do solo. A ciência da conservação do solo reúne um conjunto de medidas para a manutenção ou recuperação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, propondo regras adequadas para o uso e manejo dos solos. O objetivo das medidas de conservação é proteger o solo, evitando o desenvolvimento de vários processos de degradação, aumentar a disponibilidade de água e nutrientes e incentivar a atividade biológica. O manejo do solo é um conjunto de operações realizadas no solo com o intuito de promover condições adequadas para a implantação e desenvolvimento das atividades agrícolas. Alguns exemplos são a calagem, o manejo dos resíduos, preparo do solo, uso de adubo, semeadura, controle de pragas, entre muitos outros. Sendo assim, o preparo prévio do solo gera condições de temperatura e umidade favoráveis para que a semente germine e a planta se desenvolva. Além disso, o preparo do solo também contribui para o controle de plantas daninhas, pragas e doenças. As práticas de conservação do solo precisam necessariamente cumprir alguns desses requisitos: proporcionar uma cobertura do solo através de plantas vivas ou de seus resíduos culturais durante o maior tempo possível, maximizar a infiltração da água da chuva e ou irrigação no solo e evitar o escoamento da água no sentido do declive. 2. Tipos de práticas de conservação do solo. A cobertura morta é uma das primeiras práticas que a gente vai ver, e ela basicamente consiste no uso de resíduos vegetais, podendo ser palhas em geral, marvalhas, serragem, casca de arroz, bagaço de cana-de-açúcar, folhas, resíduos de roçadas, cascas, entre outros na superfície do solo. Essa prática apresenta muitos benefícios, entre eles a manutenção da umidade, redução da amplitude da temperatura do solo, incentivo da atividade microbiana no solo, controle de plantas daninhas e redução da velocidade das enxurradas, diminuindo as perdas do solo por erosão. Nessa foto, vocês conseguem observar o plantio do milho sobre a cobertura morta na vitrine teológica do Embrapa Milho e Sorgo, em Minas Gerais. Essa foto foi tirada por Cláudio Lucas, vocês podem encontrar nesse link abaixo, e é muito fácil identificar as camadas aí de cobertura morta. A segunda prática que a gente vai abordar são as plantas de cobertura, que consiste em incorporar ao solo a massa vegetal não decomposta de plantas cultivadas na área. Muito antes da era cristã, a adubação verde já era utilizada por muitos povos antigos, como os gregos, os romanos e os chineses. No Brasil, o seu uso foi substituído após a Revolução Verde, devido ao uso intensivo de agrotóxicos. Entretanto, atualmente, ela passa a se chamar plantas de cobertura e sua importância vem sendo destacada durante o sistema de rotação de culturas, o que incentivou a retomada da adubação verde. Entre as vantagens, vale destacar seu papel na retenção de resíduos na superfície do solo. Esta proteção aumenta as qualidades químicas, físicas e biológicas deste. A terceira prática que vamos ver se chama cultivos em nível. Essa prática se dá na disposição de linhas de semeadura ao plantio no sentido transversal à pendente do terreno. Para isso, são feitas curvas de nível e linhas em contorno. Para os melhores resultados, as linhas de contorno devem estar no mesmo nível, acompanhando as curvas de nível, ou, quando não for possível, que estejam próximas delas, porém, sempre transversais ao sentido da declinividade. O objetivo é dificultar o livre percurso das chuvas, o que leva a maior infiltração da água. Nessa outra foto, também tirada por Cláudio Lucas para a Embrapa, vocês conseguem observar perfeitamente as curvas de nível nessa plantação de cana-de-açúcar. Outra prática é o reflorestamento. Este é uma alternativa viável que gera uma proteção ao solo e preservação do meio ambiente em áreas de baixa capacidade produtiva ou muito suscetíveis à erosão. É mais recomendado em terrenos muito inclinados, uma vez que aumenta a infiltração da água, reduzindo os processos erosivos quando ocorrem chuvas fortes. Em áreas com intenso processo de degradação, independente da razão, o processo é implantar um conjunto de espécies nativas e isolar a área. Aos poucos, a evolução natural da floresta atinge a estabilidade. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, escreve aí.